Muito boa tarde. Muito boa tarde para vocês. Continuamos aqui esse nosso encontro, a persistência, a alegria, a fraternidade, a amizade. São valores fundamentais. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A fraternidade é o maravilhoso exercício proposto pelo Mestre para todos nós. Fundamental cultivar não apenas esses valores, mas essas práticas. As práticas de o que quer que tivermos que passar, passaremos melhor juntos. Essa certeza não é ótima? Não é acalentadora? Não é fortalecedora do nosso coração? Claro que sim. Nós, hoje, viemos fazer uma visão geral sobre a evolução. A natureza nos oferece diversas imagens sugestivas a respeito da evolução e essas imagens nos informam, nos trazem, cada uma delas com ênfase num aspecto diferente, nos trazem reflexões interessantes. Por exemplo, a mais antiga referência ao processo de elevação e de iniciação espiritual, riquíssima, é a vivência da borboleta, já que a lagarta vive para a morte, espalhando a morte, devorando, e a borboleta vive para a vida, para a polinização. Uma se arrasta, a outra voa, e a transição de uma vida tão danosa, já que a lagarta queima as pessoas e a borboleta alegra, é a interiorização. A semente também é outra imagem muito interessante, já que a semente dá ensejo ao único ser da criação na Terra que vive de luz, que são os vegetais. Mas hoje viemos falar das aves, da experiência das aves, que também nos trazem uma imagem muito sugestiva. Vamos lá? Podemos sim pensar na existência, na vida, a partir do ovo, da vivência básica da ave. Porque desde dos primeiros tempos da ave, nós também somos envolvidos por uma casca, a qual a natureza criou para proteger o pintinho, para proteger o feto que se desenvolve dentro do ovo enquanto é chocado pela mãe. A imagem é muito interessante porque nós também, nos julgando frágeis, constituímos uma casca de preconceitos, de medos, de mágoas, e com esses preconceitos, medos, mágoas, erguemos uma trincheira à nossa volta com a qual pensamos nos proteger. Uma trincheira muito interessante, mas que nos acaba trazendo problemas com a nossa expansão. Porque também o pintinho, também o feto da ave, vai crescendo dentro do ovo. E crescendo dentro do ovo, ele vai pressionando o ovo, porque chega um ponto em que não é mais possível crescer. Chega um tempo que a pressão exercida pela casca à pequena avezinha impede o seu crescimento.
E isso é muito, muito, muito interessante. Porque o ego também é o principal fator limitante para a expansão espiritual da criatura de Deus, da criatura humana em especial. O fato é que nós, sim, criamos os preconceitos para nos defender, nos cercamos de medos também, de mágoas, mas que tudo isso vai nos pesando e nos impede de evoluir, porque de verdade nós não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem brasileiros, nem estrangeiros, não somos nossas crenças, não somos nossas mágoas, não somos nossos preconceitos, como tantas vezes pensamos por nos identificarmos com a casca. Nada disso nós somos. Mas o movimento de expansão vai cada vez mais pressionando esse não ser da casca, esse não ser do ego. E precisamos crescer na consciência do que nós não somos, de que o masculino e o feminino, o branco e o negro, o brasileiro e o estrangeiro são apenas roupagens momentâneas, cascas erguidas a título de nos proteger, mas que precisam ser superadas para a verdadeira emancipação do ser. Da mesma maneira que a pequena avezinha, quando muito pressionada, contrapondo o seu próprio crescimento à casca, acaba bicando essa casca e fazendo um pequeno furo, em busca da luz que ela entrevê através dos olhos fechados, que ela entrevê através da própria casca. Ela busca essa luz, busca o alívio daquela pressão interna, bicando a casca. Nós também precisamos investigar o ego, investigar as pseudoproteções, investigar as proteções que se transformam em prisões do ser. Porque o preconceito, o ego, a identificação que nós temos com essas roupagens momentâneas acabam nos prendendo a essa ideia de superioridade de um sexo sobre outro, de uma raça sobre outra, de uma nacionalidade sobre outra. Porque o egoísmo, segundo os espíritos, é a fonte de todos os nossos problemas, de todas as nossas violências, de todas as nossas limitações. E questionando essa identidade do ego, nós vamos, como a avezinha, fazendo furos na casca. E conforme esses furos na casca se somam, nós podemos pôr a cabeça para fora do ovo. Temos sido chamados a pôr a cabeça para fora do ovo. Pensar fora da casinha, pensar fora do ovo, abandonarmos as pseudoproteções do egoísmo, do ego, e nos abrir para porções cada vez maiores de luz. Porque sim, com a cabeça para fora do ovo é que nós podemos enxergar mais luz. Depois, abrindo os olhos, mais e mais luz. E assim, ir passando o corpo todo, quebrando a casca, nos abrindo a possibilidade do voo. Esse voo que tão bem simboliza a elevação espiritual, que nós concebemos os anjos como portadores de asas. Sim, nós, mais cedo ou mais tarde, todos nós romperemos com a pseudoproteção do ego, com o não ser com o qual nós nos identificamos, para descobrirmos
a verdadeira essência, que o nosso ser está na verdadeira essência, não na casca. Com essa certeza, quebraremos o ego, ultrapassaremos o ego, abriremos-nos para a luz e começaremos, aos poucos, a nos tornar capazes de voar. Todos nós voaremos. Todos nós deixaremos de lado as pseudoproteções, como um acumulador de lixo que, se de início se pensa seguro atrás das montanhas, das trincheiras de lixo, em algum momento descobrirá que essas proteções não o protegem, que é preciso reciclar lixo e sair das couraças, sair das montanhas, limpar a sua casa, ganhar espaço, reciclando os lixos. São muitas as figuras, os exemplos, as metáforas que nós podemos dizer libertadoras do ser. Emmanuel faz uma figura com o reino dos céus, que nós alcançaremos com 2 asas. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, faz essa comparação. Que o reino dos céus será conquistado por todos nós pela movimentação articulada de 2 asas. A asa da misericórdia e a asa da justiça. A asa do amor e a asa da razão. Só uma delas não nos leva a lugar nenhum, assim como nenhuma ave consegue voar com uma asa apenas. Se nós nos entregarmos à razão sem fé, nós seremos fanáticos da razão, fechados na razão, nos negaremos a investigar os próprios fatos por serem espirituais. Por quê? A medicina não reconhece o fenômeno tão claro da mediunidade, das diferentes mediunidades, das diferentes formas de comunicação dos espíritos. Por que não se dedica a entender o que é a inspiração? Essas ideias que vêm do nada para todos nós. Se são fatos tão universais, atingindo todos os quadrantes, quanto atingindo todos os tempos. Há sinais inúmeros de mediunidades em todos os tempos. Ao tempo de Jesus se chamava de profetismo, que era a qualidade dos profetas. Todos nós precisamos expandir, e o extremo da asa da razão, da ciência, sem o sentimento, sem a fraternidade, sem a fé, não nos pode elevar de verdade. Mas da mesma forma, a asa exclusiva da fé, do amor sem racionalidade, do amor sem razão, da misericórdia sem justiça, também não nos elevam. Precisamos uns dos outros. O movimento de uma asa exige o movimento da outra para que eleve a ave, eleve o anjo, eleve a criatura. Precisamos muito dessas 2 asas. Antes de sabermos bater as asas, de articular a força da fé com a força da ciência, antes mesmo disso precisamos aprender a sair da casca, sentir a pressão que todo ser que cresce recebe da casca, que aquilo que é feito para nos proteger nos prende.
E com essa angústia, com essa movimentação, nos tornarmos capazes de bicar, de furar, de atravessar as cascas, de nos abrir mais à luz e sair do ego, nos libertar do egoísmo, aprendendo que nós não somos o ovo, nós somos o ser dentro do ovo, nós não somos o corpo escuro ou claro, nós somos o ser dentro do corpo escuro e claro, dentro de uma nacionalidade ou de outra, dentro de um corpo de homem ou mulher. Quem sou eu é a grande pergunta da filosofia. E nós precisamos descobrir que não somos a aparência, não somos o corpo, não somos a superfície, mas somos o ser em profundidade. E esse ser em profundidade precisa nascer, precisa expandir suas asas, precisa movimentar amor e razão, fé raciocinada, para que apoiando essas duas grandes asas do ser nos eleve e nos faça conquistar o reino dos céus. Que essa maravilhosa caminhada nos dirija, tire dos castelos da religião, tire dos castelos da ciência os adeptos fanáticos e façam dialogar essas duas dimensões tão importantes do ser, tão importantes que a própria ciência, como o senso comum, sabem que não podemos criar filhos, por exemplo, sem amor, sem carinho, por um lado, e sem limites, sem ética, sem o senso de certo e errado, pelo outro. Razão e emoção são fundamentais para tudo que a gente faz na vida. Ninguém cresce, ninguém realiza sem as duas coisas. Um bom chefe não é apenas aquele rigorosamente justo, mas é também aquele que sabe dar um olhar de carinho, um olhar de atenção para os seus subordinados. O professor, o médico, o enfermeiro, a mesma coisa. O pai e a mãe, já dissemos. Todas as realizações humanas mais importantes exigem de nós as duas asas. A começar, é claro, já falamos, pela suprema realização de nossas vidas, que é a nossa própria evolução, a nossa própria expansão em consciência e em fraternidade. Que assim seja, meus amigos, que por toda a terra, por toda parte e dentro de nós mesmos, demos asas à ciência e à religião, à fé raciocinada, que é a única fé capaz de ser desenvolvida. A fé que não é um dom, a fé que é aprendida e expandida, assim como todos os outros atributos da razão. Aprendamos isso, expandamos isso, espalhemos a fé raciocinada por toda parte, não como o espiritismo, mas como uma atitude perante o conhecimento da vida. Fé raciocinada para além da instituição espírita é o caminho de expansão do ser, de uma nova fé, daquela fé que, como anunciou Kardec, encara a razão frente a frente, sem medo, sem subserviência, mas também sem aquela arrogância da dominação que algumas igrejas lançaram sobre a ciência. Precisamos das duas, para a nossa sociedade, para a criação dos nossos filhos, para a chefia dos nossos subordinados, mas também e talvez principalmente para a expansão do nosso ser. Expandamo-nos, dando margem a todos os nossos potenciais. Voemos, alcemo-nos ao reino dos céus.
porque essa tarefa de milênios é a nossa missão mais urgente. Interior e com as suas contrapartidas comunitárias, familiares, do país e do planeta. Que assim seja para todos nós. Um prazer mais uma vez estarmos juntos. Amanhã estaremos juntos novamente. Que assim seja para vocês e para mim. Um grande abraço. Prazer estarmos juntos, Regina Frutuoso, Bárbara Frias, Mônica Silva, Janete Gomes. É muito bom estarmos juntos e nos mantermos juntos. Grande abraço e até a próxima.